Galera, o anime de Naruto, eles são no final dos anos 90. E mesmo pra aquele tempo, tinha muita coisa inapropriada, ok? Só que mesmo assim, o anime fez um sucesso absurdo. Porque mesmo com todos esses elementos, era bom demais. Pô, o anime de Naruto, continua sendo uma obra-prima. Mas será que se fosse nos dias de hoje, o anime faria todo esse sucesso com essas coisas inapropriadas? Vem comigo que eu vou mostrar todas as coisas que o anime tinha e que hoje em dia seriam descartadas. Hey Net, Trunks, Peter aqui! Galera, Naruto foi lançado numa época em que a internet ainda não era a principal fonte de críticas, o que significa que o anime não enfrentou o mesmo nível de linchamento, né, que enfrentaria hoje em dia, com todas as redes sociais atuais, todo mundo mirando numa obra só. Se o anime tivesse sido lançado nessas condições, hoje, ele teria sido altamente criticado, ou teria sido drasticamente alterado. O anime tinha, sim, muitos elementos que seriam fortemente criticados, por exemplo, relacionamentos tóxicos, né? Há outros aspectos inadequados, tanto para as crianças que assistiram, quanto também para o próprio enredo do anime. Então vem comigo ver todos esses elementos nesse vídeo aqui. Vários episódios de preenchimento. Isso antigamente era moda, mas hoje em dia, ok? Presta atenção, hoje em dia ninguém mais tem paciência para assistir episódios que são só para encher linguiça. Fillers, galera, eu perdi as contas de quantas histórias canônicas foram quebradas em Naruto, só para enfiar mais um episódio filler goela abaixo. Era o tempo todo aquele episódio filler que a gente tinha que engolir. Era praticamente toda hora isso. As coisas iam no ritmo bacana e de repente o episódio seguinte eram umas coisas sem importância nenhuma e que nada tinham pra acrescentar nas coisas que estavam acontecendo ou até que iam acontecer. Cara, aquilo era ruim demais, cara. E olha, vou te falar, rapaz. Imagina quando você ia perceber o que ia acontecer, tal, os caras iam se enfrentar. Filler, era isso. Pra vocês terem uma noção, Naruto e a sequência, Naruto Shippuden, tem nada mais, nada menos que 221 episódios que podem ser considerados de preenchimento. Prestou atenção nisso, galera? Na obra inteira são 44% do anime de encheção de linguiça pura. Não dá. Hoje em dia nenhum anime tem coragem de fazer isso mais. Não dá. Os caras, pô, seria linchamento total. A galera para de ver o anime. Essa frase já virou coisa do passado e ainda bem. Animação abaixo da média. Esse problema nem o maior fã de Naruto consegue negar. Acho que você que é fã, você sabe dos momentos que eu tô falando aqui. Galera, com animes como, por exemplo, Demon Slayer, né, Jujutsu Kaisen, até esses novos episódios de One Piece, quem diria, né? Com esses animes todos, pô, dá pra perceber o quanto a animação de Naruto era bem abaixo, né? Lógico que numa escala, na National Taizai ele tava acima, né, desses últimos episódios, mas, pô, era abaixo, sim. Pô, galera, um anime como Naruto tinha obrigação de ser bem melhor animado, né, com animações perfeitas, principalmente nas lutas. Elas eram casca grossa mesmo com a animação abaixo? Eram, lógico, mas se tivesse animação tipo Demon Slayer da vida, seria muito melhor. Hoje ninguém mais consegue assistir as coisas com animações, ou CGI ruins, vocês sabem disso. Começa a dar dor nos olhos. A animação de Naruto estava num nível bem aquém do padrão do resto do anime. Se fosse feito nos dias de hoje, com certeza a animação seria bem melhor. Tem lutas boas lá? Tem. Aliás, que viraram motivo até de polêmica, né? Por exemplo, a luta do Naruto versus Pain. Eu achei aquilo alucinante. Eu achei que aquela luta em si, a animação tá muito boa, mas tem gente que não gosta da animação, né? Mas eu gostei. Mas no geral, não, tem muitos momentos ruins. Personagens femininas mal escritas. Esse problema com as personagens femininas era um clichê gigantesco, monstruoso do shonen. Todo anime shonen tem esse mesmo problema, inclusive Naruto. Galera, todas as personagens femininas eram, tipo, só donzelas em perigo. Sabe, sem personalidade, com importância quase zero. Nas lutas, então, pô, era abaixo de zero. Galera, a Sakura foi o melhor exemplo disso, vocês sabem disso. Então, para aí de reclamar comigo. É verdade. A Sakura era uma ninja que treinou com o Naruto e o Sasuke, era do time dos dois. Mas mesmo assim, dificilmente ganhou uma luta sozinha. Ela era pra estar no patamar dos dois, né? Todas as mulheres do anime estavam no nível de poder muito abaixo de qualquer homem. Esse clichê já começou a ser podado já faz um certo tempo, né? Como o Naruto saiu antes de começar a eliminação desse clichê, digamos assim, todo mundo passa pano de leve, né? Mas se fosse hoje em dia, o anime receberia uma enxurrada de críticas. Personagens que objetificam mulheres. Outro clichê que vem perdendo espaço, hein, mas que ainda existe, muito provavelmente nunca vai deixar de existir, é a objetificação das mulheres. Não sei se nunca vai deixar de existir, pode acontecer, né? Galera, assim, Naruto usou e abusou da comédia pastelão por conta dos narizes sangrando, né? Depois dos caras verem uma mulher que tava lá super sexualizada. Isso é bem clichê, não só de Naruto, né? Mas de todos os animes shonen, tem muito isso. Mas Naruto tinha demais, porra. Jiraiya e Ebisu, vocês sabem disso. Os dois achavam que as mulheres só eram aquilo lá. Tanto que o Jiraiya incentivou o Naruto a usar o sexo no jutsu o máximo possível. Você percebe como isso é estranho? Ele
pedindo pro aluno dele, garoto, pô, faz o sexo no junto aí pra mim. Olha, e a gente tá ligado que esse comportamento não passaria nos padrões atuais, tanto de entretenimento, né, do bom gosto e de respeito às mulheres. Esses dois seriam cancelados rapidinho hoje em dia. Vocês sabem do que eu tô falando. Histórias repetitivas. Naruto começou bem original, só que com o passar dos anos, começaram a perder essa originalidade e aí reutilizaram algumas histórias, até lutas também. A história de origem do Naruto foi perfeita, de origem, né? Com ele passando de zero a herói. Depois de trabalhar muito duro e virar o cara que ele é hoje, merece pra caramba. Só que, depois dele chegar nesse nível, os caras não tinham mais ideias originais, eles não sabiam o que fazer com ele, ainda mais com tanto poder que ele tinha. Qual é a solução? Reciclagem e repetição. Começaram a repetir muitas coisas. E quando não tinham como desenvolver mais os personagens da história, encheram com lutas. Pode ver que é isso. Coisa que Dragon Ball também sofreu e os dois recebem críticas até hoje por causa disso. Relacionamentos tóxicos. Nenhum outro personagem de Naruto recebeu tantas críticas quanto a Sakura. A gente sabe disso, né? E muitas dessas críticas, é como eu falei aqui, né? Era justamente o fato dela ser tipo um zero à esquerda nas lutas. Vocês sabem disso, né? E o segundo ponto mais criticado era a relação tóxica dela com o Sasuke. Galera, ela vivia pro cara e ele tava nem aí pra ela. Tipo, quem é você? Era uma relação extremamente unilateral. E a gente tá ligado que relacionamentos tóxicos e abusivos assim seria um prato cheio pra receber críticas e mais críticas. A galera ia cair em cima pra caramba. As críticas só parariam caso houvesse uma mudança significativa na relação ou na personalidade da Sakura. Sorte que Naruto saiu antes da internet dominar o mundo, né? Senão estariam lascados com esse tipo de relacionamento. Naruto perdoando todo mundo. Galera, olha, não que perdoar alguém seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, tem que perdoar, né? Tá escrito lá na Bíblia. Mas perdoar todo mundo, não importa o que o cara fez, porra. Peraí, vamos ter uma balança, né? E o Naruto perdoava todo mundo, não importava as coisas horríveis que o maluco tivesse feito lá com ele. O Naruto ia perdoar ele sem pensar duas vezes. Tá duvidando? Então saca só, o Naruto perdoou o Sasuke mais de uma vez. E você tá ligado às paradas ruins que o Sasuke já fez. Ele perdoou assassinos em massa, assassinos de bebês, perdoou também sádicos, né? Que faziam experiências com crianças. Orochimaru, por exemplo. Pra piorar, todos esses caras imperdoáveis saíram praticamente ilesos, recebendo quase nenhuma grande punição das paradas horríveis que eles fizeram. Você pode ter o coração bondoso e perdoar muita gente, ok? Bacana isso de você. Até aquelas pessoas que te fizeram mal. Mas perdoar igual o Naruto fez, porra, galera. Eu acho que ele exagerou, é minha visão, ok? Uma pessoa que faz qualquer uma dessas coisas merece no mínimo ser presa e talvez apodrecer na cadeia. Isso servia no ano que o Naruto saiu até nos dias de hoje. Porque teve gente lá assassino de sério, não tem como perdoar uma coisa dessa. Péssimos pais e exemplos familiares. Muitos personagens de Naruto tinham pais horríveis. De Obito até o Gaara sofreram com isso. Galera, o próprio Naruto sofreu também, mesmo sendo órfão. Ele era super excluído, ninguém queria ficar perto dele. Isso fez ele se tornar, inclusive, o melhor Hokage possível, mas ele foi exceção, fora da curva. Esse tipo de família abusiva não era o melhor exemplo que o anime podia dar. Tanto que hoje em dia os animes shonen também vêm mudando esse exemplo de famílias abusivas, né? De pais também que maltratavam os filhos. Ainda bem. Porque será um baita exemplo ruim que muitos animes dessa época de Naruto tinham, mas que hoje em dia eles vêm se afastando desse tipo de família problemática. Trabalho infantil. Pode parecer exagero, mas se você for olhar no papel, só no papel, em Naruto tinha praticamente um exército de menores de idade. Porra, galera! Todos esses moleques, né, catarrentos lá, eles eram treinados até um talo pra desenvolverem o máximo potencial logo cedo e terem uma coragem inabalável. Mas eles não tinham nem idade pra isso. Eu sei que o anime era voltado pro público mais infantil, né? E pros adolescentes também. Mas se você seguir a risca, era pra todos os mestres serem presos por trabalho infantil lá, ou no mínimo abuso. Galera, não dá pra negar que isso existiu em Naruto, né? Existiam outros animes também, mas existiu em Naruto, a gente sabe disso. Receber críticas por causa disso, eu também acho até demais. Só que vocês acham que hoje em dia não ia sofrer um caminhão de críticas? Ia ser uma crítica por minuto. Teriam que mudar a certidão de nascimento de todos os personagens de Naruto pra não receber. Jutsu sexy. De longe, mas com muita folga. O Jutsu sexy era o maior problema que o Naruto teria hoje em dia. Presta atenção, galera, o Jutsu fazia tudo o que não pode. Dismorfia corporal, apropriação transgênero, a objetificação das mulheres e o pior de todos, sexualização de pessoas que nem idade tinham pra serem sexualizadas. Você acha mesmo que nos dias de hoje iria existir esse jutsu? De jeito nenhum. Seria descartado na hora que alguém falasse dele, na hora. Se os japas estariam falando, vamos fazer sexy jutsu. Não, tá louco, cara? Não ia. Isso na época já deveria ter sido barrado, né? Hoje em dia, então, pô, seria nem sequer cogitado um trem desses.
Agora você pode estar achando o seguinte, Peter, você tá reclamando de tudo, foi outra... Presta atenção, não eu. Eu não tô reclamando. Presta muita atenção quando você fizer a sua crítica aqui embaixo, que eu sei que vai ter. Eu já conheço a galera, né? Elas olham que o Peter tá reclamando de qualquer coisa, Peter não sabe que isso não chegou na cultura oriental, o Ocidente veio de outra forma. É exatamente isso, o Ocidente veio de outra forma. Eu tô falando como que a sociedade, como que os twitters da vida viriam um anime desse. É só você ver o que aconteceu com a Sarada. Acabou de surgir agora sexualizado, coisa que já tinha antigamente, e a galera caiu matando hoje a Sarada. Então imagina hoje um anime como Naruto sendo lançado com todos esses problemas. Você acha que eles, as pessoas, a sociedade digital, não ia cair em cima? Porra, cara, tu sabe que ia, né? Mas, Peter, você liga pra isso, Peter? Olha, pra isso o quê? Depende, coisa ou outra não me afeta. Tem coisas que realmente eu hoje, cara mais velho, como pai, porra, não acho que tem necessidade, né? Como, por exemplo, a sexualização de personagens menores. Eu, pai, mais velho, acho que não tem necessidade. Tudo, acho que não. Tudo que tá ali não me irritaria, mas a sociedade sim se irritaria com isso. Agora eu quero saber de você. Algo dessa lista aqui te irritaria hoje em dia? Comenta aqui embaixo, ok? Vai ser bacana pra caramba a gente trocar ideia. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre nessa jornada nerdística sempre. Anime é bom demais, né? Não importa como ele vai ser lançado, a gente curte pra caramba, de preferência com a casca grossice sempre. Bankai! Não, Bankai não, esse aqui é Naruto. Tamo junto, galera, valeu, até a próxima. Fui!